Fato em Foco, com o bispo diocesano de São José do Rio Preto, Dom Tomé. Dom Tomé, existe alguma orientação geral para o comportamento, de padres durante o período eleitoral? Eles podem pedir votos para algum candidato, podem aparecer publicamente? Como que está sendo definido dentro da igreja? Então, respondendo diretamente à sua pergunta, há uma proibição explícita de que os sacerdotes e os diáconos permanentes se posicionem publicamente, seja sobre partido, seja também sobre candidatos. Nós compreendemos, isto é, a igreja compreende que o sacerdote e o diácono permanente, eles não devem ter nenhuma opção partidária e nem interferirem diretamente propondo o candidato A ou o candidato B ou o candidato C. O que os padres devem realizar e também os diáconos permanentes é orientar os eleitores no sentido de que procurem conhecer as propostas dos candidatos, seja o executivo, seja do legislativo, para que façam uma escolha consciente. E para isso a Diocese está divulgando, através do Regional Sul 1 da CNBB e também do Regional Sul 2, uma cartilha com diversas orientações. O material, essa cartilha, já foi entregue às paróquias, às comunidades, e é a partir dessa cartilha que deve desenvolver-se o trabalho dos sacerdotes e dos diáconos permanentes. Mas, em hipótese alguma, os sacerdotes e os diáconos deverão se pronunciar, seja sobre um partido, ou seja, sobre um candidato ao executivo ou ao legislativo. Caso, em algum momento, seja preciso um posicionamento da igreja sobre um candidato A ou B ou C, isso será feito pelo bispo diocesano, pela diocese, mas não pelo padre ou pelo diácono permanente. Porque, às vezes, no andar da campanha, se falam ou se propõem algumas questões que estão ligadas ou podem estar ligadas a algum trabalho desenvolvido pela igreja. Então, neste caso, quem deverá pronunciar-se é a diocese através do bispo diocesano. Até porque, Dom Tomé, tem muitos candidatos que professam a fé católica e querem se colocar como candidatos católicos. Isso não é permitido do ponto de vista, claro, se ele se colocar como candidato de uma fé, não tem problema nenhum, mas ele não pode se colocar como candidato indicado pela igreja, né? Não, a igreja não tem um candidato, ou ela não tem um conjunto de candidatos. A igreja estimula que os católicos também se proponham aos cargos, seja do executivo ou seja do legislativo. Mas alguém dizer assim, eu sou o candidato da igreja, ou sou o candidato da diocese. Isso não existe. A diocese não propõe candidatos, a igreja não propõe candidatos. Mas ela propõe que os seus membros participem ativamente também como candidatos. Mas ninguém pode apresentar-se como candidato da igreja. Isso não é concebível numa democracia em pleno século XXI que nós nos encontramos, né? Se nós fizéssemos isso, nós estaríamos retornando na história ao regime de cristandade. E isto, com a Igreja Católica, não acontece. A Igreja não tem candidatos específicos aos cargos eletivos, seja do Executivo ou do Legislativo. Certo. Existe algum tipo de punição para algum padre que desrespeitar essa regra? Sim, existe. Que pode ir desde uma advertência informal, se reincide, pode haver uma advertência formal, e se continuar ainda a reincidência, ele pode ser afastado temporariamente, ou até mesmo, dependendo do caso, definitivamente do exercício do ministério. Os padres sabem disso. Se eles entrarem diretamente na campanha de candidato A, B, ou de um ou outro partido, ele pode sofrer uma administração formal ou formal, e pode ser afastado do exercício do ministério até que acabe as eleições, ou, dependendo do tipo de ação que ele fizer, definitivamente.
Tá certo então, Dom Tomé, obrigado pela participação, um forte abraço e até amanhã. Um abraço e nos encontramos amanhã neste mesmo horário. Bom,